Como é que vocês estão? É o professor Alcides com mais uma aula de ciências. E nesse encontro de hoje, nós daremos continuidade ao capítulo número 1 de Química, que trata ainda de matéria e energia. Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós falaremos sobre os estados de agregação da matéria. Como assim agregação, professor, da matéria? Lembrem, pessoal, toda a matéria ela é constituída de átomos que se ligam, por sua vez, formam moléculas, né? Então, a matéria ela possui uma certa flexibilidade no sentido de distanciamento destes átomos e moléculas. Eles podem estar mais, os átomos ou moléculas, podem estar mais distantes ou menos distantes uns dos outros, não deixando de ser a mesma matéria. Ok? Lembrem, nós vimos mudanças físicas e químicas lá atrás no 7º ano. Mudanças físicas são aquelas que, por exemplo, provocam a mudança do estado físico, né? Por exemplo, o estado de agregação da matéria é uma variação no estado físico. Mudança química já é aquela que provoca a alteração da própria matéria. Nós vimos isso lá no 7º ano. Bom, vejam só. Quanto mais energia a matéria tem contida dentro dela, mais agitada fica a matéria. Por sua vez, menos agregada ela fica. Quando você está agitado, você tende a ocupar um espaço um pouco maior. E é isso que acontece com a matéria. Ela está se movendo, então outras moléculas ou átomos que estão ao seu redor tendem a ficar mais distantes, até porque eles também ocuparão mais espaço. Okay? Mais energia, mais agitação. Ok? Quanto menos energia, menos agitada fica a matéria. Então, o ápice da agitação da matéria está aqui, ó, no estado gasoso, né? Então, é o maior distanciamento da matéria, porque no estado gasoso a matéria tem muita energia contida dentro dela. Então, ocorre um grande distanciamento das moléculas. Por outro lado, quando tem pouca energia contida na matéria, ocorre então uma proximidade das moléculas ou átomos daquela matéria. Por isso eu brincava lá atrás, sólido, paradinho, líquido um pouco mais agitado e gasoso extremamente agitado, né? Então eu faço essa relação sempre lá no 6º ano com os alunos. Mas isso fica na memória, então vejam aí que essa agregação da matéria está diretamente relacionada a esse grau de agitação, né? E cada um desses 3 estados, eles têm algumas características. Por exemplo, os sólidos, começando aqui pela esquerda, eles tendem a ser mais resistentes comparativamente a líquidos e gasosos, né? Então, a matéria ela tende a oferecer resistência. E por isso, muitos das matérias possuem dureza, que está relacionado principalmente aos sólidos. Essa dureza e essa resistência que está nos sólidos permite então que este tipo de matéria possa ser ductível, ou seja, é possível escavar dentro dessa matéria e formar dutos, tubos, né?
com esses sólidos? São pequenos espaços que transpassam de um extremo a outro a matéria, né? Onde outra matéria pode fluir no seu interior. Então, isso são dutos. Graças à resistência à dureza é que a ductibilidade também está presente nos sólidos. E alguns tipos de sólidos eles são elásticos, né? Alguns muito elásticos, outros menos elásticos. Se nós pegarmos uma barra de ferro, por exemplo, de 6 metros, é possível você mover esta barra no meio para cima e para baixo. Então o ferro, que aparentemente nós pensamos, ele não é elástico, ele tem uma certa elasticidade. Mas é claro que você pegar uma borracha, ela é extremamente elástica, né? Então, é presente em maior ou menor quantidade entre os sólidos também a elasticidade, essa flexibilidade de estender e retrair, né, a matéria. Os líquidos, o material traz basicamente duas características. Primeiro, a chamada de viscosidade. Viscosidade o que é, gente? É a resistência do líquido em fluir, em dar fluidez, em escoar, né? Quanto mais viscoso, mais lentamente o líquido escoa. Se vocês pensarem em mel e água, se eu tiver um copo com água e um copo com mel e virar os dois, vocês sabem qual vai derramar primeiro. Será a água, porque a viscosidade da água, comparativamente à do mel, ela é muito menor. Ok? Entenderam? Bom, a volatilidade, ela é a capacidade de sair do estado líquido para o gasoso. E muitos líquidos eles são extremamente voláteis, eles são a temperatura ambiente, eles mudam rapidamente para o estado gasoso. Por exemplo, a acetona, né? O éter, gasolina, são líquidos que são voláteis, né? A acetona é muito mais volátil que a gasolina e o éter é muito mais volátil ainda do que a própria acetona, né? Então, muda rapidamente do líquido para o gasoso. E o gasoso, ele ocupa um maior espaço, né? Mesmo a quantidade de matéria ocupa um espaço muito maior do que o líquido e muito maior ainda do que os sólidos. E eles têm algumas características também. Os gasosos eles podem ser comprimidos, ou seja, a matéria pode ser apertada para um espaço menor. Já que o espaço entre as moléculas é grande, existe a possibilidade de comprimir essa matéria. E se essa compressão for muito grande, é possível até que ela mude de estado. Possa passar para líquido ou diretamente para sólido. Olha que interessante isso, né? Vocês podem lembrar das camadas da Terra, né? Temos a crosta, o manto externo, o manto interno, e daí nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. Lembram que o núcleo interno é sólido em virtude da alta pressão? Olha lá, compressão, né? Compressão tirou do estado líquido, que é no núcleo externo, para o núcleo interno se tornando sólido em virtude da pressão. Olha só. Então a compressão dos gases também é possível. E pode, por sua vez, aqui foi um S a mais, vamos corrigir. Pode, por sua vez, também sofrer expansão, né? Que é o processo inverso, né? A compressão você reduz o espaço ocupado pela matéria e na expansão você aumenta o espaço ocupado pela matéria. Muito bem. Então vejam que quando você tem absorção ou liberação de calor, calor o que é? A passagem de energia de uma matéria para outra, né? Passagem de energia. Mas espera aí, professor, o que é mesmo energia? Vamos lá para baixo. Energia é a capacidade de produzir movimento ou transformar matéria. Vamos lembrar disso aí, hein? Já tinha dito lá atrás. Então, de acordo com
passagem de energia de uma matéria para outra, as matérias vão mudando de estado. Então ela pode absorver energia ou pode perder energia. O que é perder e absorver? É calor, é passagem de energia de uma matéria para outra. Calor, tá? Vejam só, quando ocorre a absorção de calor, por exemplo, se eu tenho água no estado sólido e ela absorve calor, ela passa para o estado líquido, ou seja, fusão. Mas não é só a água que faz fusão, gente, é todo tipo de matéria, todo tipo de matéria. Ah, professor, o ferro faz fusão? Claro que faz. Sai do sólido para o líquido em altas temperaturas, claro, mas faz também. Então, fusão sai do sólido para o líquido absorvendo calor. E pode também sair do líquido para o gasoso, também absorvendo calor, e isso é chamado de vaporização, beleza? A sublimação é direto, ó, sólido para o gasoso, naftalina, gelo seco, fazem sublimação. O processo inverso de perda de energia, liberação de calor, é chamado de, primeiro, do gasoso para o líquido. Perdeu calor, liberou calor, perdeu energia. Condensação. Gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Então, liberou calor, perdeu energia, solidifica. E pode ser feita a ressublimação também, que sai lá do estado gasoso diretamente para o sólido. Beleza, galera? Vejam só como é, ó. Então, absorve calor, perde calor. Gasoso, sólido, com um líquido intermediário. Está aqui a apresentação, isso aqui nós vimos muitas vezes, beleza? E é assim que funciona, olha só. Toda a matéria passa do estado sólido para o líquido, se tornando líquido, e do líquido para o vapor, se tornando vapor, certo? Aqui, ó, vejam só que interessante. A mudança de estado sólido para o líquido, ou do líquido para o vapor, ela requer muita energia. Olha que interessante, hein, gente? Requer muita energia. Então, como é que nós medimos energia? Com temperatura. Temperatura é o grau de agitação molecular, ou seja, a quantidade de energia contida. Se eu estou aumentando a temperatura da matéria, no caso aqui, gente, nós estamos tratando da água, tá? Do material. Estou subindo aqui, ele é aqui, ó, tudo sólido, hein? Tudo sólido. Estou subindo a temperatura do sólido, ele ainda é sólido, chegando a 0 graus, no caso aqui a água, tá? Gelo, né? Estava lá em menos 30, estou subindo, ó. Subindo, chegou no 0. Olha só que interessante. Começa a haver a mudança do estado sólido para o líquido. Mas, olha só, enquanto todo o sólido não muda para o estado líquido, a temperatura não sobe de 0 graus. Isso significa o quê? Que para mudar do sólido para o líquido, existe um gasto energético muito grande. Mudou tudo para o líquido? Beleza, continua subindo a temperatura. Olha só, sobe. Chegou a 100 graus. O líquido começa a vaporizar. Mas enquanto existe água vaporizando, a temperatura não passa de 100 graus. Então, se eu colocar uma chaleira no fogão com água e deixar esta água chegar a 100 graus, ela vai vaporizar, né? Vai sair aquela fumacinha. Tem algumas chaleiras que até tem tampinha que você fecha ali, começa a fazer um barulho como um assovio, né? O vapor saindo para avisar que está fervendo. Enquanto, se você deixar lá 10 minutos e ainda tiver a água vaporizando, a temperatura lá é
100 graus. Ela não passa de 100 graus. Pode deixar o tempo que for no fogo. A nossa lógica é que sobe mais do que 100 graus, né? Se você deixar mais tempo no fogo. Mas não. Não sobe por quê? Porque existe um gasto energético muito grande para transformar o líquido água em vapor água. Certo? Então é isso aí, galera. Esta foi a nossa aulinha de hoje. Deixo aí as atividades para vocês. Questão invertida, página 188, questão 3 da 192 e questão 1 a 13, 193 a 196. Um abraço do professor Alcides e até a nossa próxima vídeo aula.